A liberdade que odeia Cuba perdeu seu amigo e protetor mais fiel, que é Maduro. Ele se foi, e com ele se foram o petróleo e os narcodólares. Cuba não tem mais de onde tirar dinheiro. Para que Cuba precisa de dinheiro? Eles precisam de dinheiro para comida, para remédios, para lâminas de barbear, para se barbearem, para torradeiras, para geladeiras, ou seja, para tudo eles precisam de dinheiro. Porque eles mesmos não produzem nada, não produzem nada. Eles são caras legais, são bons, claro, mas o sistema é feito de um jeito que eles não conseguem trazer nada. Ou seja, para os membros do partido, especialmente os de alto escalão, há o suficiente. Não se preocupe com eles. Mas para mais ninguém sobra. Cuba, como se diz, era só um pouquinho de si, e agora é uma coisa grande, mas dos Yankees si. O presidente Trump diz: não no quintal da América. Segundo o Wall Street Journal, o presidente e sua equipe atuam nos bastidores para derrubar o regime comunista de Cuba até o fim do ano. Fontes dizem que a administração busca pessoas do governo cubano para ajudar a fechar um acordo. A Casa Branca acredita que este é o momento ideal, pois a economia de Cuba está à beira do colapso, com escassez de alimentos, combustível, cortes de energia e um governo mais frágil do que nunca. Não tem gasolina, não tem querosene, não tem luz, e o que é que tem? Eu morava em North Miami Beach, na Flórida, quando era jovem, e minha família era muito amiga dos cubanos que vieram de Cuba e nos contavam essas histórias, que você simplesmente não acreditaria. Não acredito que já se passaram 26 anos. A apenas 90 milhas ao sul de Key West, eles seguem na mesma situação de 10, 20, 30 ou até 40 anos atrás. Me revolta que certos políticos conseguiram idealizar Cuba, o regime de Castro e o sistema de saúde deles. Enquanto destruíam seus próprios cidadãos e tiravam sua esperança, a situação persiste. Eu esperava que alguém agisse. Falta pouco para dar certo. É uma ilha pequena, outras prosperaram pelo turismo. Ouvi dizer que tem praias ótimas, mas nunca estive lá. Sabe, todos esses outros lugares prosperaram nas Bahamas e além, então chegou a hora de algo ser feito pelo povo de Cuba. Não consigo acreditar que ainda estamos na mesma situação todos esses anos. Não entendo por que, a 90 milhas ao sul, nada foi feito mesmo sem ser intervencionista. A lógica é estranha, tipo, se você está a 90 milhas, quanto é isso? Bem, a 140 quilômetros da nossa costa, podemos entrar no território soberano de Cuba, mas se for, por exemplo, 1.900 milhas, não podemos. Cuba, na verdade, não faz nada de ruim para nós, só fica quietinha e muito nervosa por nossa causa. E também transformou seus cidadãos, não os nossos, em escravos, mas isso não é da nossa conta. Há muitos países onde os habitantes foram transformados em escravos. Não podemos lidar com isso no mundo todo, mas tê-la por perto nos incomoda. E ao que parece, Cuba acabou, como dizem, sendo atingida por causa da nova ordem mundial de Trump. Cuba está no nosso quintal, como nos explicou Donald J., e nós estamos no nosso quintal. Não queremos lá russos, chineses, socialistas, comunistas ou fascistas. Bem, em geral não queremos ninguém que vá nos atrapalhar, nos ameaçar de alguma forma ou potencialmente trabalhar para nossos inimigos com quem estamos preocupados. Estamos certos de que provavelmente daqui a uns 5 anos haverá um confronto bastante sério que pode se transformar em uma guerra de verdade. Certo, quando você diz tipo, bem, como isso poderia acontecer? Acho que é sobre a ideia do gari de interferência. Provavelmente você precisa fazer algo realmente grandioso se quiser expulsar os comunistas de Cuba. Isso mesmo que seja uma coisa boa, fazer algo grande sempre é algo grandioso. Eles sobreviveram tanto tempo porque ninguém quis assumir a responsabilidade ou arriscar para isso. Na introdução, Brian, ao abordar os problemas econômicos e a crise vivida em Cuba, além do tempo sob regime repressivo, você poderia, em parte, trocar Cuba por Irã.
E essas duas situações são muito, muito parecidas. Em um caso, você está lidando com o comunismo, no outro, você está lidando com o extremismo religioso, mas são duas situações que eu acho o presidente está observando de perto agora. Após lidar com a Venezuela, ir a Davos e resolver a questão da Groenlândia, ele criou seu Conselho da Paz. Essas são as duas próximas coisas na agenda. E, infelizmente, em ambas você terá que fazer algo muito grande. Então, Venezuela, Cuba, Irã, e vai ter que fazer alguma coisa, diziam os jornalistas. O foco, então, é algo muito, muito grande. O que seria essa invasão muito, muito grande? O que mais pode ser força? Bom, não é política nem negociação para os jornalistas, entende? Eles nem levantaram a questão sobre o que vamos fazer, só perguntam como vamos fazer isso e quando vamos fazer isso. A questão é quando e como ele fará isso, mas isso fará parte de seu legado, mesmo que os benefícios não sejam visíveis. Hoje você vai ler sobre esse presidente na história e verá que ele mudou o cenário global. A maneira como os países interagem e as estruturas de poder existentes terão influência duradoura por séculos. Dag e os livros de história são escritos muito depois das eleições intermediárias. Ou seja, a América, pelo menos uma parte dos americanos, quero dizer, estão prontos para se livrar pela força militar daqueles que consideram maus. Bem, Cuba, lá Nicarágua, Venezuela, também existem os moderadamente maus, esses são os muito maus, existem os moderadamente maus, tipo quem são eles? Honduras, El Salvador, eles têm simpatias demais pela Rússia, ou então Colômbia, Brasil, simpatizam demais com a China. Se eles, digamos, não beijarem o anel na mão esquerda do nosso presidente, então também vão passar para o grupo dos muito maus, e aí eu nem sei, vamos atacar eles também? Mesmo assim, quem está na nossa faixa, a 2.000 milhas das fronteiras dos Estados Unidos, Cuba, Nicarágua e Venezuela, com certeza vamos limpar. Sobre a Nicarágua ainda não falaram, mas acho que é só questão de tempo. Os países do Caribe, todos nessa faixa de 2.000 milhas, nos veem como fonte de turismo e prosperidade. Muitos americanos se mudam para lugares como Barbados, Bahamas, Antígua, Trinidad ou Martinica quando se aposentam. Em geral, esses ilhéus são quietos, agradecidos, nós trazemos muito dinheiro, eles não têm outra forma de ganhar a vida. De repente, muitos aposentados e turistas começaram a ir para lá. Se essa invasão é boa ou ruim, os descendentes decidirão depois. A administração Trump agora quer limpar o hemisfério ocidental, especialmente próximo às fronteiras do Zilewa, da influência de possíveis inimigos. São pessoas que buscam uma sociedade igualitária, além dos comunofascistas que queremos mandar, como diziam na União Soviética, para o lixo da história, também queremos mandar a Organização das Nações Unidas, a ONU, para o lixo. Provavelmente, muito em breve, nós diremos a Organização das Nações Unidas. Caiam fora de Nova York. E acrescento, ladrões e vigaristas vão ficar no lugar de vocês. Algo como o Conselho da Paz liderado pelos EUA dias atrás, mas ninguém ouviu falar desse conselho. Quer dizer, bom, ouviram, sim, ouviram, era uma expressão que existia, mas significava a liderança na restauração do gás, algo pequeno, algum evento local, mas tudo mudou. Bem, este é realmente um dia muito emocionante. Foi preparado por muito tempo e muitos países acabaram de receber seus avisos. Todos querem participar, trabalharemos com muitos, inclusive a Organização das Nações Unidas, mas quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Ontem tivemos uma visita muito bem sucedida com vários dos maiores líderes empresariais do mundo. Nós também vamos trabalhar com a ONU, disse Trump. Então, todos querem, segundo ele afirma, fazer parte deste Conselho de Paz. Tudo isso ocorre em Davos, onde até pouco tempo os globalistas comandavam. Os chefes de Estado estrangeiros mais bem-sucedidos
E agora temos um dos encontros mais importantes de todos os tempos, a formação oficial do chamado Conselho da Paz, Legendas. Depois disso, Trump informou que Rubio, Witkoff e Kushner fizeram muito por esse plano, pela paz no planeta em geral, mas não mencionou o vice-presidente. Vance, em geral, depois que Vance falou amigavelmente algumas vezes sobre Tucker Carlson, que de blogueiro se transformou simplesmente no principal antissemita do país. Talvez ele compartilhe a liderança com Kelly Sullivan. O rosto de Vance sumiu dos relatórios fotográficos sobre Trump e seu nome deixou de ser citado. Ele não está na Opala, nem ao que parece no Favor. Quero agradecer ao secretário de Estado Marco Rubio, ao enviado especial Steve Witkoff e a Jared Kushner. Eles fizeram um trabalho incrível, trouxeram paz ao Oriente Médio e encerraram 8 guerras, algo que ninguém acreditava ser possível. Acho que outro caso assim vai acontecer muito em breve. Sabe, aquele que eu achava que seria fácil, acabou sendo provavelmente o mais difícil. No mês passado, 29 mil pessoas morreram, principalmente soldados, na Ucrânia e na Rússia. Pense, 29 mil, 27 mil no mês anterior e 26 mil no anterior. É terrível e insuportável. Mas nós temos reuniões e achamos que estamos fazendo progressos significativos. Também agradeço aos secretários Scott Bessonto, Govardhan Latnico e Chris Uraitu, ao representante comercial do ZEUA Jameson Ugriro. Todos eles fazem um trabalho incrível. A embaixadora Calista Gingrich está aqui e faz um trabalho realmente fantástico. Obrigado, Calista, e muitos outros membros do meu governo que são tão dedicados à paz. Eles também buscam um grande sucesso. Não há coroa, absolutamente nenhuma. Então, quem é esse Conselho da Paz organizado por Trump? Em que ele vai ser diferente da Liga das Nações, da ONU e de todas as outras organizações? Aliás, são 63 organizações das quais os EUA saíram, esquecendo até de se despedir. Como disse ontem, a economia dos EUA prospera sem inflação e isso vai continuar. Nos últimos 3 meses foi de 1 a 2% e nós herdamos a pior inflação da história do nosso país. E agora temos um crescimento econômico de 5, quase 4%. Esse número pode dobrar ou triplicar se agirmos corretamente e mudarmos nossa mentalidade. Então, se você anuncia bons números, os mercados sobem, ao invés de, se você anuncia bons números, o mercado cair. Todos tentam controlar isso, ajustando os juros conforme a situação. Quando a América prospera, o mundo também. E nós garantimos compromissos de mais de 18 trilhões de dólares em novos investimentos entrando em nosso país. Esse é um recorde que supera o anterior muitas vezes. Não é só um pouco, é muitas vezes mais. Nenhum país na história jamais chegou perto desse número. Reduzimos nosso déficit comercial em impressionantes 77% em apenas um ano. Ontem fez exatamente um ano desde que assinamos esses acordos comerciais históricos com países de todo o mundo. Hoje o mundo está mais rico, seguro e pacífico do que há um ano. Apagamos todos esses incêndios. Muitos, inclusive eu, nem sabiam que algumas dessas guerras ainda existiam ou estavam em curso. Em um caso, foram 32 anos inteiros, em outro caso, 35 anos e outra ainda 37 anos. Ficamos felizes em parar a guerra que estourou entre Índia e Paquistão, 2 potências nucleares. E fiquei muito lisonjeado quando o primeiro-ministro do Paquistão declarou que o presidente Trump salvou 10, talvez até 20 milhões de vidas ao evitar uma catástrofe, bem antes de eventos terríveis acontecerem. Como presidente, encerrei essas 8 guerras em 9 meses, incluindo Camboja e Tailândia. Aliás, muitos líderes presentes são do Kosovo e da Sérvia, República Democrática de Congo e Ruanda, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia. Estamos trabalhando nisso agora mesmo. Ontem encontrei-me com um excelente general e um líder notável do Egito. Estamos trabalhando na represa que foi construída e impede o rio Nilo de receber água. Foi uma situação bastante complicada, mas nós vamos resolver isso. Eu quase resolvi isso durante o meu primeiro mandato e então tivemos uma eleição fraudada.
Fiquei afastado por um tempo, mas estou de volta. Vamos resolver, embora seja complicado. A represa foi construída, mas a água não chega ao Nilo. Quando penso no Egito, lembro do Nilo, mas com água. A Armênia e Azerbaijão, muitos desses líderes se tornaram meus amigos e estão aqui. E, claro, a guerra em Gaza. Temos pequenos incêndios que vamos apagar, mas eles são pequenos, eram incêndios gigantescos, enormes, massivos, e agora são pequenos incêndios, podemos apagá-los muito facilmente. 59 países participam do processo de paz no Oriente Médio, muitos deles próximos, mas não localizados na região. E muitos disseram que se o Hamas não fizer o que prometeu fazer, e acho que provavelmente eles farão, mas eles nasceram com rifles nas mãos, literalmente nasceram, e no primeiro dia já receberam um rifle, mas vão ter que depor as armas, e se não fizerem isso, será o fim deles. Isso não é um discurso de presidente do Zileiwa, não é o papel do presidente do Zileiwa. Isso é um discurso e papel de presidente do mundo, ou do presidente da Organização das Nações Unidas, de uma verdadeira Organização das Nações Unidas. Bem, ela foi criada para transformar guerras, mas ninguém pensou em como fazer com que ela realmente fosse capaz de transformar guerras. Ela é capaz de conversar, tomar decisões, fingir, tramar intrigas, roubar, é capaz de redistribuir, é capaz. Ou seja, é uma organização absolutamente socialista, eu diria até marxista, sem força e direitos. No mundo dos humanos, só tem direitos aqueles que têm poder e estão prontos para usá-lo. Caso contrário, tudo é conversa fiada, e todos sabem disso, todos sabem que é conversa fiada durante o jogo. Buscamos esse equilíbrio, justiça e inviolabilidade das fronteiras desde 1945, talvez até 1946. O número de conflitos armados, o que são conflitos armados? Não, o número, de guerras. O que é uma guerra? Conflito armado com mais de 1.000 mortes anuais. Dessas guerras, entre 1945 e 2025, ocorreram 252 no mundo. Se você pensa que elas estão ficando menos frequentes, está enganado. Vai se surpreender ao descobrir o significado dessas guerras. Em, digamos, 23, 24, houve 59 guerras pelo mundo. Ou seja, o número cresce, mas elas diminuem em escala. Não se comparam à Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas estão cada vez mais numerosas. E ainda considere que 1000 anos atrás as armas eram espadas e lanças, e quantas pessoas você consegue matar com uma espada ou uma lança? Bem, 10 pessoas, talvez 12, mas você vai se cansar pra caramba, vai ter que parar para descansar. 200 anos atrás já eram, canhões, carabinas, depois começaram a lançar foguetes. Agora, hoje em dia, existem gases venenosos, armas balísticas, biológicas, ogivas com cargas nucleares, lasers. O perigo está cada vez maior de que alguém fique muito chateado e, ao ficar chateado, possa acabar com metade da população do planeta. Só para se vingar de uma garota que foi embora para outro, ou para outra, ou para outros. Ou seja, a existência de regras de conflitos entre estados e a resolução desses conflitos, ninguém faz absolutamente nada a respeito, não para, e a comunidade internacional nem sequer tenta intervir para resolver a situação entre as partes. Se pelo menos um país grande ou até mesmo de tamanho médio está envolvido, então vivemos em um mundo de engano. Os representantes presentes sabem que suas organizações, que seus tratados, que suas regras, ninguém vai cumprir, ninguém mesmo. Mas todos fingem estar indignados quando alguém, especialmente se pertence a outro grupo, a outro campo, quebra essas regras. E eles mesmos nem sequer pensam em cumprir, nem vão fingir que pretendem cumprir. Bem, por exemplo, aqui está. Israel, com 7 milhões de judeus, está cercado por 300 milhões de árabes, enquanto o mundo tem cerca de 7 ou 8 bilhões de pessoas.
Ou seja, diariamente os árabes que vivem ao redor de Israel gritam que querem limpar a terra santa árabe da impureza. Somos nós, os judeus, e eles só vão parar quando o último judeu for morto. Se você pensa que eles estão só brincando ou gritando, está enganado. Eles mostraram que cumprem o que dizem. Quando mataram 1.200 judeus naquela área e mais 300, totalizando 1.500, esfaquearam, queimaram e abriram ventres, sem contar outras atrocidades. E levaram 300 pessoas como prisioneiras, que também foram torturadas, mortas, digamos assim, parcialmente trocadas por alguma coisa pelo que eles queriam trocar. Então essa é a ONU. Ela emitiu nos últimos 5 anos 30 resoluções condenando países em guerra. Dessas, 69 resoluções foram sobre Israel e condenavam Israel. Embora todos soubessem que Israel foi atacado, e não o contrário, isso não importava para ninguém. A verdade, quem se importa com ela lá? A verdade na ONU, na verdade, não tem nenhum papel. O que importa na ONU são as alianças. Alguém que faz parte de uma aliança por algum critério religioso vota um pelo outro, pelo que algum deles quer, outros por causa do sistema de governo. Somos uma democracia e uma ditadura, nos agrupamos e votamos uns nos outros, às vezes por critério étnico. Turquia e Azerbaijão juntos, por exemplo, africanos, europeus, e ninguém, essa coisa toda que estão enfiando na gente. Ninguém liga para a justiça. A ONU é uma luta entre grupos que condenam ou exaltam dependendo dos próprios interesses ou dos interesses do grupo. Então, por quê? Por que devemos jogar pelas regras deles, se essas regras, mesmo que existam, são reescritas dependendo de quem está na sua frente? Alguns seguem regras, outros não têm nenhuma. Vou dar mais uma vez um exemplo que, se não me engano, já contei algo parecido. Sim, 2 ilhas, a lei no arquipélago. Arquipélago é algo geral, por assim dizer. Muitas e muitas ilhas se uniram em um arquipélago e foram criadas leis. E a lei diz que as ilhas não têm o direito de invadir, de realizar operações militares em outras ilhas. Mas da ilha A para a ilha B, toda noite chegam bandidos, roubam, matam, estupram e de manhã cedo fogem de volta para casa. Quando vão atrás deles, já estão de volta na ilha. E assim, ano após ano, a liderança da ilha B pede por 1 ano, por 2, diariamente, pede ao governo da ilha para que eles façam algo a respeito. E em resposta recebem o dedo do meio da mão direita ou da esquerda, tanto faz. O que eles podem fazer? Quero dizer, na ilha B todo mundo sabe onde os bandidos moram, e a ilha B decide que já chega. Basta. Na noite seguinte, vão à ilha A, incendeiam as casas dos bandidos e atiram durante o confronto, causando a morte de algumas mulheres e crianças. No dia seguinte, todo o arquipélago se volta com raiva contra a ilha B por terem violado a soberania da ilha vizinha independente e impõe um bloqueio contra eles. Quem está certo, senhoras e senhores? Depende. Se você é bandido, aqueles estão certos. Se é vítima, estes aqui estão. E a moral, os bandidos ficaram surpresos. Eu ouvi falar disso uma vez, até duas vezes eu ouvi. A ilha B quebrou o acordo, e esse fato os habitantes da ilha B entendem claramente. Pela reação de todo o arquipélago, que salvar o afogado é tarefa do próprio afogado, e que a única maneira de parar os roubos e assassinatos é destruir os atacantes e declarar guerra ao mundo inteiro. E dizer, pessoal, isso vai acontecer com qualquer um que vier aqui cometer um crime. Se mais alguém tentar, nossa resposta não será olho por olho, como dizem, 1 por 1, não, será no mínimo 10 por 1. Existe uma regra, quando te batem, te dão um tapa, te atingem na cabeça, ou machucam seu filho, responda imediatamente. 10 vezes mais forte e mais sangrento, no mínimo 10 vezes, aliás, melhor ainda se for 100 vezes,
Aliás, veja os árabes, eles estabeleceram um preço e quando sequestraram o sargento Gelad, então. Em troca, eles ofereceram aos israelenses libertar 1.006 prisioneiros árabes. No fim, libertaram 1.002, pois 4 não foram soltos por serem bandidos. Mas os árabes estabeleceram o preço por um dos seus, 1.006 árabes, e para sempre fixaram o cálculo do valor por um israelense sequestrado ou morto. 1.006 árabes mortos. É totalmente justo, ninguém mexe com vocês, só vocês mesmos. Eu acho que por um americano, pelo menos 100 daqueles que nos fizeram mal. E isso é justo, isso também é absolutamente justo. Não peço 1.006, afinal temos valores morais. 100 já está bom para nós. Aliás, estão falando de outro país que está entre esses, como Venezuela, Cuba e semelhantes, o Irã. E com o Irã vai ser exatamente assim. Aviões e espiões americanos no céu do Irã. A atmosfera no Irã está cada vez mais tensa, se é que isso é possível. No céu do Irã, aviões de reconhecimento do EUA monitoram movimentos de tropas e líderes. Um avião de reconhecimento americano sobrevoou o Irã. No contexto da crescente tensão entre este país, os Estados Unidos da América e Israel, a situação está se agravando rapidamente e parece que ataques ao regime iraniano podem começar já nesta noite. A qualquer momento neste fim de semana ou nos próximos dias, pois mais forças militares estão sendo enviadas e concentradas na região. O porta-aviões foi localizado em posição de combate na costa do Irã. Navios da Marinha estão na costa para interceptar mísseis que possam ser lançados do Irã em direção à Arábia Saudita, Emirados, Catar e Israel. Os Estados Unidos estão agora preparando o terreno, por assim dizer, para começar a apreender petroleiros iranianos sob sanção. Ou seja, o que acontecia nas águas da Venezuela começa a acontecer. Então, na região, bem, no caminho para o Irã. Senhores, e o que vocês acham sobre Cuba, Nicarágua, Venezuela e Irã? O que vocês acham? O EUA tem direito e obrigação de agir. Aliados fiéis da Rússia e China, mas nenhuma das duas está por perto. Não importa o que digam, está acontecendo exatamente o que eu disse em 2022 na minha série de vídeos. A série de vídeos respondeu a Nostradamus e está na seção política mundial do site Camerton Global. Fiz 6 vídeos lá, cada um com 30 a 40 minutos. Sobre o que vai acontecer no mundo nos próximos 17 anos... Quero dizer, nos próximos 17 anos, a partir de 2022, eu expliquei logo no início do primeiro episódio por que exatamente 17. Tudo gratuito, link abaixo. Senhoras e senhores, vejam e compartilhem com seus amigos, vai ter muita coisa interessante, principalmente sobre por que os EUA não podem perder. E é exatamente isso que está acontecendo, já estamos em 2025 e é assim mesmo que está acontecendo. Durante cerca de uma semana ou algo assim, o Oriente Médio é inundado por caças americanos, caças britânicos, aviões-tanque americanos, aviões de carga e sistemas de defesa aérea. E tudo isso acontece enquanto o presidente Trump meio que continua guardando suas cartas, sem querer revelar o que está acontecendo. Qual é o seu plano geral? Qual é o seu grande plano? Nós não sabemos, simplesmente não sabemos o que o presidente vai fazer. Não se desloca tanto equipamento e recursos militares para a região sem intenção clara de usá-los contra o inimigo. Aqui o inimigo é o Irã, que recentemente massacrou muitos de seus cidadãos. Essa é uma situação absolutamente repugnante, é um regime repugnante, e esse regime agora está avisado, já que os militares americanos estão correndo para ajudar. Vou mostrar parte disso na tela para vocês. O que vocês veem aqui é um avião americano de reconhecimento com radar de rastreamento de voo e transponder ligados. Como podem ver nesta foto, ele se aproximou da costa do Irã. Este é o P-8A Poseidon que se aproximou da costa do Irã após decolar do Bahrein, coletando dados sobre instalações militares iranianas. Mas há uma parte ainda mais importante. Esse P-8A Poseidon possui uma característica muito importante. Qual é essa característica?
Guerra eletrônica? Esse avião é capaz de interceptar transmissões de rádio, comunicações de celular e muitas outras coisas que o governo, na verdade, não revela. Ao se comunicar perto do P-8A, você está sob sua rede que pode cobrir centenas de milhas no continente. Eles vão monitorar a guerra eletrônica e saber tudo o que você faz. Assim, estarão prontos para ações decisivas quando for a hora de atacar. E agora isso é mais uma prova de que não estamos brincando, não estamos jogando. O voo de um avião de reconhecimento americano sobre a costa iraniana é um dos sinais mais claros de que uma ação militar está se aproximando. Acho que agora os mulás estão dizendo com cautela: pessoal, vocês têm algumas horas, talvez dias, para sair daqui e tirar suas famílias. Se vocês ficarem bem, todos vão morrer, cada um de vocês, isso é garantido, isso nós garantimos todos sem exceção. E aqueles em quem não acertarmos serão despedaçados pelo povo. Vocês sabem que é melhor morrer sob nossas bombas do que cair nas mãos do povo enfurecido por causa de vocês. Isso não é uma tentativa tímida como a do Bush ou do Nixon, isso é uma armada para a destruição completa da Guarda Revolucionária, especificamente é a destruição das tropas com todos os seus mísseis e lançadores. Como eu já disse, isso significa que o exército não é a Guarda Revolucionária, é aproximadamente o mesmo número de pessoas das tropas internas quanto no exército, e a Guarda Revolucionária luta melhor. Ainda assim, se destruirmos quase todas as bases da Guarda Revolucionária, espero que o exército tenha mudado totalmente ou em parte para o lado do Shah. Após os bombardeios, pelo que entendo, se o exército está pronto para atacar é porque já há um acordo. Assume posições lá, bem como Lenin dizia, correios, telégrafo, telefone, e toma o controle de todas as armas do Irã. Bem, que está com eles e com o corpo de guardiões. E claro, espera a chegada do Shah Reza Pahlavi Jr. montado em um camelo branco. Então, um afastamento completo dos Estados Unidos, dos tratados, convenções e principalmente das aparências. Ajudamos nossos amigos, ajudamos eles a se libertarem dos inimigos, Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua. Quem é o próximo da lista? Tenho certeza de que todos eles estão se coçando agora, pensando quem será o próximo. O que os descendentes vão lembrar? Eles vão lembrar o que aconteceu, não como aconteceu. E o principal é que isso vai acontecer conosco. Não vai haver uma guerra prolongada, não vai haver fuga do Vietnã ou do Afeganistão. O que Biden fez será todo o poder, a força de uma enorme potência tecnológica para expulsar os inimigos e restaurar os amigos no poder. Agora, não vamos mais fingir, não queremos mais fazer de conta, jogar os jogos deles. Se isso é bom ou ruim, eu não sei o que vai sair disso. Claro, vamos ver tudo. Talvez a gente sempre faz planos, mas é Deus quem decide. Por enquanto, o mundo está passando por uma reestruturação em escala planetária. E me parece que para melhor é isso. Até logo, até a próxima vez.